quais as implicações desta nova religião na própria educação e principalmente na educação dos próprios cristãos, que têm de mandar os seus filhos de qualquer forma para as escolas. E quando essas escolas não existem, bem, né, se não existem escolas cristãs, na verdade esse é um conceito que surge bem posteriormente, assim, né, a partir da necessidade. Olha só, temos que ter escolas cristãs. A pessoa se convertia e continuava vivendo a sua própria vida com as implicações morais e espirituais que a sua conversão lhe impunha, mas a vida seguia, não é? As instituições estavam ali, inclusive as escolas estavam ali, os professores estavam ali, né? E não eram cristãos. Não, as escolas não eram cristãs, não ensinavam catequese, não ensinavam espiritualidade, moral, nem nada disso, certo? Continuavam sendo pagas. E este é o problema, então, da educação cristã, que fará com que a Igreja Católica, enquanto entidade, com o passar dos séculos, chegasse nos nossos tempos como a instituição que mais educou pessoas ao longo da história humana, não é? Se nós formos ver todas as escolas católicas ao redor do mundo e quantas pessoas saíram dessas escolas católicas e posteriormente também de escolas protestantes, não é? Depois da Reforma. Mas se nós formos ver, é dentro do cristianismo em geral que nós temos uma grande explosão de educação ao redor do mundo. Mas isso tudo nasce de um problema, certo? E esse é o problema da educação cristã. E que nós podemos pensar assim, bom, mas o que isso tem a ver conosco? Bem, é porque nós vemos justamente a necessidade, hoje em dia, de termos escolas cristãs. É um problema que ainda existe, porque nós temos escolas públicas, escolas do Estado, assim como existia em Roma. O financiamento público da educação já é algo do Império Romano. Já está previsto, na verdade, nas análises que fizeram filósofos na Grécia Antiga, porém, no Império Romano, quando surge a escola no Império Romano, ela já nasce sendo pública, certo? Existem também mestres privados, existem escolas, em certa maneira, privadas, o que não quer dizer, né? A gente confunde muito escola pública com escola de graça e financiada todo pelo Estado, mas ela é subsidiada e tal, e não quer dizer que seja de graça, né? A escola gratuita é uma coisa bastante nova, assim, se formos pensar em história da educação. Bem, este é o tema que nós falaremos hoje. Como o pessoal sempre pede, né? Uma coisa que eu não dou muita bola, porque eu acho que no decorrer da aula a gente sempre acaba indicando livros, mas eu vou fazer diferente, vou hoje indicar alguns livros sobre este nosso tema, né? E nos ajudam a chegar até aqui. E eu fiz questão também de pôr só livros que estão disponíveis no mercado brasileiro, para que nós entendamos a educação cristã, pelo menos essa virada da educação pagã para uma educação cristã. O primeiro livro, né, e o mais clássico de todos, Henri René Marrou, a história da educação na antiguidade, principalmente aqui para o que nos interessa hoje, a segunda parte, que é mais ou menos 1/3 do livro, que trata da educação romana. E o Henri René Marrou, ele termina o livro tratando brevemente sobre a educação cristã na antiguidade. Aqui no Brasil, certo, décadas depois, nós temos o grande historiador Rui Afonso da Costa Nunes, que ampliou, no sentido retórico mesmo, a obra do Henri René Marrou, a partir desse seu último capítulo sobre a educação cristã, e escreveu um volume sobre a história da educação na antiguidade cristã, certo? Um livro um pouco mais filosófico e menos histórico é A Ideia de Verdade e a Educação, também do Rui Afonso da Costa Nunes, onde ele vai pegar, na verdade, desde a antiguidade, mas vai trabalhar esse único problema dentro da educação, certo? A ideia de verdade como um dos fins da própria educação.
e vai passar ao longo da história uma análise um pouco mais filosófica do que puramente histórica, certo? O mais importante de todos no tema aqui de hoje é o livro de Charles Norris Coltrane, certo? Se é assim que se pronuncia o nome dele, certo? É um historiador canadense, cristianismo e cultura clássica, saiu pela Thought Books. Os outros todos são da editora Kirion, certo? E esse aqui, então, foi traduzido no Brasil. A edição está muitíssimo boa, a tradução está muito, muito boa, onde ele trata aqui, então, desde o tempo de Augusto a Agostinho, certo? Não por acaso, não é só um trocadilho com os nomes, assim, tem o Augusto e tem o Augusto Pequenininho, né? Faz esse trocadilho, mas é o tempo mesmo que ele abrange e trata justamente dessa virada cultural de uma Romanitas para uma Christianitas. E já entrando um pouco na Idade Média, mas principalmente as primeiras partes, e é um livro não é de educação, mas é de história da literatura, nós temos Literatura Europeia e Idade Média Latina de Curtius, certo? Neto do... Quem é mais famoso é o vô dele, que é historiador, certo? Mas é um clássico da crítica literária. E fora, só que obviamente, né, quando se fala de qualquer ambiente da cultura, nós temos que adentrar em outros. E aqui, para falar de literatura latina durante a Idade Média, ele precisa entrar muito, assim, praticamente não há 3 páginas sem a qual ele não precise tratar de educação propriamente dita. E, né, sempre é bom lembrar que não temos como falar de educação sem falarmos de cultura e principalmente de literatura, já que a educação ela é sempre literária, seja escrita com letras, seja oral, mas ela é sempre literária. O que nós precisamos fazer enquanto homens, desde que o mundo é mundo, é contar histórias. No fundo, a educação consiste nessa contação de histórias. Bem, ficamos aí com a indicação destes livros nesta ordem aí que eu passei, certo? São livros fundamentais para todos aqueles que queiram entender minimamente a história da educação, a nossa própria tradição educacional aqui no Ocidente e principalmente entender que diabos, afinal, é essa tal de educação clássica que o pessoal comenta por aí, certo? Mas muito bem. Panorama geral do que temos, não é? Quando do advento do cristianismo, o que nós temos de educação acontecendo dentro do Império Romano. Temos que ver que a educação ela é, como tantas outras coisas, como é a arquitetura, como é a religião, algo importado dos gregos em grande medida, certo? Roma, culturalmente, é um fenômeno helenista. Nós estamos em meio à expansão da cultura helenista, quando Roma passa a dar alguma atenção para a literatura, para a cultura, para a história e tudo o mais, certo? Então, a forma, né, como se educa, né, tendo um mestre e um aprendiz, os conteúdos que são ensinados, certo? A própria língua que é ensinada, não por acaso, né, é o grego. O quintiliano ele tem que insistir já, não é, ele ainda pagão, mas já no século II, ele tem que insistir que as pessoas ensinem latim, porque o pessoal ia para a escola e aprendia somente grego, certo? Que era a língua da cultura e nunca deixou de ser, né? Na verdade, deixa de ser quando da queda do Império Romano do Ocidente, certo? A língua da cultura mesmo, a língua da literatura. Nós temos, por exemplo, Marco Aurélio, imperador romano, certo? Latino, e quando escreve suas meditações, em que língua ele faz? Faz em grego, certo? Muito bem. Plutarco, historiador grego, radicado em Roma,
vai escrever sobre os romanos. Em que língua? Em grego. Né? Ele ainda diz lá que ele aprendeu latim muito tarde, não se sentia muito à vontade para escrever em latim, então ele prefere escrever em grego mesmo, né? Koiné.